Carla Martins aqui na Gringa. No vídeo de hoje eu vou te falar as 9 formas mais comuns de obter o Green Card, que é a residência permanente aqui nos Estados Unidos, o direito de residir no país, mas existem muitas outras formas, então eu já quero deixar bem claro que eu não sou uma advogada de imigração, só tô te trazendo aqui opções de como tu pode vir pra cá, mas consulte um advogado de imigração de confiança que tenha referência, que atue nos Estados Unidos, para que ele possa te ajudar aí conforme o teu caso. Bom, vamos lá. O primeiro visto que nós vamos falar é o que tu pode receber através da família. Por mãe, irmãos, filhos que tenham o Green Card ou a cidadania americana. O processo é mais rápido quando os filhos aplicam para os pais. Os filhos precisam ser maiores de 21 anos e as filhas maiores de 18. Precisam comprovar que têm condições financeiras de sustentar os pais aqui nos Estados Unidos. E quando os pais aplicam para os filhos maiores de 18 ou 21 anos, o processo pode demorar de 5 a 10 anos. Que foi o caso do meu marido. Ele ficou no Brasil esperando o processo dele por mais de 7 anos. Foi há 84 anos. No caso de irmãos, também pode demorar esse tempo aí de 5 a 10 anos. Mas eles recebem o Green Card e depois de um tempo morando aqui, depois de 3 anos, podem aplicar para a cidadania americana. Opção número 2, casamento. Encontre o amor da sua vida, case com um americano ou alguém que tenha a cidadania americana, ou também o portador do Green Card permanente, que é o caso do meu marido. Ele tem o Green Card, nós casamos aqui, eu apliquei para mim. Normalmente é mais rápido quando se casa já com um cidadão americano do que com um portador do Green Card. O meu processo levou 2 anos. Primeiramente, tu recebe o Green Card temporário, ele vale por 2 anos. E se depois de 2 anos tu continua casado com essa pessoa, tu recebe o Green Card definitivo. Tu pode aplicar aí do Brasil ou daqui, se tu já tiver aqui com um outro tipo de visto, né? No caso daí tu vai fazer uma mudança de status. Muito perigoso casar só pelo papel, tá? É crime federal e tu pode ser preso por mais de 20 anos, então... Acho que não vale a pena, né? Aí, fazendo um adendo a esse visto de casamento, eu já vou falar da terceira forma, que é caso você sofra uma agressão. Também se encaixa o abuso ou violência doméstica, que acontece muito, infelizmente, nesse exemplo de quando tu casa com alguém e tá fazendo o processo para receber o documento, essa relação pode ser influenciada por essa dependência e muitas vezes a pessoa sofre abusos psicológicos, abusos financeiros, moral ou até mesmo físico. E normalmente a pessoa se sente presa porque não quer perder o documento, né? Perder o processo. Então, quando tu consegue comprovar isso, que tu tá sofrendo esses abusos, tu não precisa ficar casado com a pessoa por 2 anos, né, para receber o Green Card definitivo. Tu pode continuar o processo e receber o documento, mesmo se separando dessa pessoa. É uma informação aí muito importante até para quem já tá nessa situação, saber que pode sim agir dessa forma. Número 4, investimento ou EB5. O estrangeiro pode vir abrir uma empresa e investir. O valor não é muito baixo, 900 milhões de dólares em áreas de alto desemprego ou em zona rural. Ou então 1,8 milhões em áreas de baixo desemprego. Para qualquer um dos dois, é preciso gerar no mínimo 10 empregos. Existem também projetos regionais onde tu investe o teu dinheiro num projeto de um terceiro, não precisando abrir a tua própria empresa, mas esse projeto precisa cumprir as regras de investimento e de emprego. Então tenha muito cuidado com isso, escolha bem um projeto que tu vai investir, até porque é uma grana alta. O Green Card que tu recebe é temporário por 2 anos e ele só vai ser definitivo se o projeto cumpriu todas essas metas depois desses 2 anos. Número 5, transferência de executivo ou visto L1. É quando tu trabalha numa empresa no Brasil e é transferido para cá. E nesse caso, tu pode conseguir o Green Card depois de algum tempo trabalhando nessa empresa. O L1 é um visto temporário de até 7 anos, mas a partir da primeira renovação, tu pode aplicar para o Green Card, né? A empresa, no caso, que vai fazer essa aplicação para ti.
Tu também pode ter uma empresa no Brasil e vir atuar aqui nos Estados Unidos, mas a empresa do Brasil, ela não pode parar de funcionar. Eles não podem sentir a tua falta lá. No caso, seria uma filial da tua empresa do Brasil aqui nos Estados Unidos. Número 6, contrato de trabalho ou Labor Certificate, que o profissional vai ser contratado por uma empresa americana. Por exemplo, uma empresa aqui precisa de um profissional para uma determinada vaga. E essa empresa precisa provar para o governo americano que ela não encontrou um profissional americano para trabalhar naquele cargo. Então, ela vai solicitar uma autorização para contratar o profissional estrangeiro. Essa empresa será o teu sponsor. Então, a empresa precisa se disponibilizar a assinar um termo que ela se responsabiliza pelos custos do teu visto. Então, tem que ter uma relação aí com essa empresa para que ela possa se disponibilizar a fazer isso, né? Pode demorar cerca de 1 ano e, em alguns casos, o profissional recebe direto o Green Card. Número 7, habilidades extraordinárias. O que é extraordinária? Esse é um visto um pouco polêmico. Esse visto foi concebido para pessoas que realmente são muito boas na área de atuação. Ele basicamente é dividido em 3 níveis. Nível para artistas, para professores, pesquisadores, né? Mas precisam ser pessoas reconhecidas na sua área de atuação. Mas o problema é que alguns advogados e até muitos consultores que existem por aí estão aplicando esse visto para pessoas que não necessariamente se encaixam na categoria. Aquele famoso jeitinho brasileiro. Então, muito cuidado com isso, porque eles cobram em torno de 25 a 30 mil dólares para montar um caso desse. E tu pode ter muito problema com isso, né? Às vezes, eles até conseguem uma permissão de trabalho, né? Conseguem o visto ou o green card. Mas depois, como tudo acaba vindo por terra, a pessoa perde o green card, perde o visto e é obrigado a voltar. E aí perdeu o dinheiro, né? Eu posso falar mais desse caso que tem acontecido até como forma de alerta para vocês em outro vídeo. É para vocês abrirem o olho aí, porque tem muito brasileiro fazendo isso e inclusive na internet tem muita gente falando disso. Mas eu vou te falar aqui o que é ter uma habilidade extraordinária. São divididos em 3 categorias. Na categoria A, ter fama, reconhecimento em ciências ou business, artes, ter prêmios ou artigos publicados, aparecer na mídia, né, ter fama nacional ou internacional, atletas renomados que ganharam Copa do Mundo, Olimpíadas, ter prêmios como Oscar, Grammy, Nobel. Na categoria B, pesquisadores ou professores que se destacam, né, mas precisam ter no mínimo 3 anos de experiência no campo e precisa de uma oferta de trabalho de uma universidade aqui dos Estados Unidos. E na categoria C, são gerentes ou executivos multinacionais que se destacam. Nesse caso, precisa estar nos Estados Unidos trabalhando já há 1 ano para uma companhia daqui e demonstrar um grande rendimento para essa empresa. Normalmente eles entram com o visto de gerente multinacional, que é o visto L1. Aí quando eles fazem um trabalho extraordinário nessa empresa, eles podem aplicar para habilidades extraordinárias. Opção número 8. Ganhe o Green Card por heroísmo. E não serei parado por 1 ano. Se você pratica um ato heróico, salvando alguém, ou se tu ajuda o Estado a prender alguém, né, tu corre risco de vida para salvar uma pessoa ou para ajudar a polícia. Por exemplo, tu denuncia uma gangue violenta na cidade que tu mora, eles te dão a proteção e porque tu tá colaborando com o país, eles também te dão o Green Card. Opção número 9, o MAVNI, que é o programa do Exército Americano. Eles recrutam estrangeiros para atuar nos campos da Marinha, fuzileiros navais e Força Aérea. Os requisitos são muitos, mas precisa ter de 17 a 35 anos, estar morando nos Estados Unidos legalmente por 2 anos, não pode ser com visto de turista, então visto de estudante para cima, além de testes teóricos, físicos, de saúde. Então é bem complexo. Eu vou deixar aqui embaixo uma sugestão de livro que te prepara para esse alistamento, se tu te interessar. E vai mesmo para os campos de guerra, então tem que estar ciente disso. Mas em menos de 1 ano tu consegue a cidadania americana e também pode solicitar para os pais, irmãos e cônjuge.
Não esquece de deixar o like e comentário. Pode deixar aqui tuas dúvidas que eu vou responder. E me segue lá no Instagram que eu posto o dia a dia aqui na gringa. O Instagram é @canagringa. E te vejo no próximo vídeo. Um beijo. Tchau!